Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje vai falar sobre a questão do poder e da autoridade. Bom, turma, a referência que o pastor Carlitos vai utilizar hoje é o livro de Colossenses 1, 15 e 16, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O livro de Colossenses, que é um livro bem profundo e muito reflexivo acerca do poder e da autoridade de Jesus, né, que foi dado nessa terra por Deus, e por meio também do fundamento espiritual da palavra, né? Ele vai trazer, ele já vai iniciar com uma oração de Paulo, tá? Onde ele fala sobre a questão do progresso espiritual, e ele agradece ali pela caridade, ele agradece pelo pessoal estar cheios do conhecimento em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ou seja, quanto mais aberto para reflexão a partir do Espírito, a partir do discernimento espiritual eu estou, maior é o conhecimento que eu tenho acerca daquilo que me sonda, acerca daquilo que me fundamenta, acerca daquilo que eu acredito e da maneira como eu quero trazer isso à tona para o meu estilo de vida, né? E ele diz também que porque desta forma vocês vão conseguir andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, quanto mais eu tenho humildade para servir ao outro através da caridade, quanto mais humildade eu tenho para conhecer o processo, conhecer os fundamentos, que é a palavra de Deus, quanto mais disponibilidade eu tenho para me relacionar com o Espírito Santo, maior vão ser as obras que vão ser construídas através de nós, porque quem age é o Espírito, nós somos só um instrumento, e é a partir dele. Porém, nós precisamos estar fundamentados para que o nosso discernimento espiritual possa atingir uma abrangência maior, possa ser mais profundo, possa ser mais reflexivo, mais didático, mais filosófico, ou seja, nós possamos ir além das nossas possibilidades. E quanto mais humilde para o relacionamento com Deus você tiver, maior será a profundidade das tuas obras, maior será o resultado das tuas obras também. E quanto mais eu vivo conforme a palavra, que é a base sobre a qual sustenta todo o nosso entendimento, nós não vivemos pela palavra, nós vivemos a partir da palavra, e isso faz toda a diferença. Quanto mais você se predispõe a aprender acerca da tua base existencial, maior é a capacidade que você tem de crescer, inclusive espiritualmente, inclusive intelectualmente e também emocionalmente, porque você vira uma pessoa mais equilibrada. Quando eu conheço acerca de mim, acerca do outro e acerca do fundamento a qual minha vida está sustentada, consequentemente, eu tenho muito mais capacidade e facilidade na tomada de decisões. E isso facilita também a minha vida relacional, ou seja, eu consigo me relacionar de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais conectiva. E a partir dessas conexões, eu posso estabelecer um relacionamento de amor, posso estabelecer um relacionamento de afeto com as pessoas e posso congregar com essas pessoas de uma forma que nós juntemos as nossas forças e a partir da palavra nós criemos ações inteligentes para transformar o nosso meio social. E é assim que é com o poder de Deus.
Ele nos tirou das trevas, Paulo vai dizer ali mais para frente no livro de Colossenses, e nos transportou para o reino. Foi Ele que, em Jesus, tá, nos mostrou a sua imagem e semelhança, né? Porque todo aquele que viu Jesus também viu o Pai. E todo aquele que quer chegar ao Pai, é só chegar a Jesus. E Ele também, e nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. As coisas visíveis Ele nos deu a capacidade de transformar com a força do nosso braço. E as coisas invisíveis Ele deu a capacidade de nós superarmos pelo poder da nossa oração. Certo? E Ele que nos reconciliou por meio do seu sangue. Ou seja, nós podemos entender a questão da autoridade, né, como uma conquista pelo respeito, e o poder como o temor. Então, nós vamos entrar aqui no nosso devocional de hoje, que vai falar sobre poder e sobre autoridade. Como que você identifica essa diferença no seu dia a dia? Muitas vezes nós vamos analisar essa questão de poder e autoridade no nosso ambiente de trabalho ou no nosso ambiente familiar. No ambiente de trabalho, nós vemos a figura do chefe como uma figura de poder. Mas, se ele é um chefe empreendedor, ele vai conquistar o respeito, ele vai conquistar a admiração das pessoas e vai ter autoridade, ou seja, a tua voz não vai ter só um peso contratual, ou seja, você foi contratado para fazer isso, então eu estou te obrigando a fazer para que você se mantenha no trabalho. Ele é uma pessoa que pela voz, pelo poder da palavra, ele consegue conquistar o progresso e ajudar as pessoas a progredirem por meio das suas ações, porque a autoridade que ele desenvolveu através da sua palavra é suficientemente demonstrada através do desenvolvimento que ele consegue proporcionar para a vida de cada pessoa. E é por isso que aqui no devocional, o pastor vai iniciar aqui no primeiro parágrafo dizendo que é uma das declarações mais enfáticas sobre quem Jesus Cristo realmente é e o que sustenta e diferencia a nossa fé. Ou seja, quando nós entendemos a diferença entre poder e autoridade, e nós vemos que existe autoridade na palavra de Jesus, porque Ele é a expressão do poder, mas Ele se fez humilde, Ele andou no meio de nós, Ele viveu da mesma forma que nós, para que nós possamos ter uma representatividade, ter uma experiência pessoal com Ele, a ponto de entender o que tem que ser feito para que nós possamos atingir o reino. Nós tiramos a questão do medo, da imposição, e passamos a viver pela conexão. Ou seja, quando Ele se fez carne, Ele se conectou com nós, na mesma frequência que nós, e pegou na nossa mão para que nós possamos caminhar lado a lado com Ele, na nossa vida em direção ao reino. E Ele vai dizer aqui, Ele é a revelação de Deus e é tudo o que o representa. Que ele vai citar aqui o livro de Hebreus, né? Os judeus entenderam a reivindicação de Jesus de ser Deus, afinal, foi por esse motivo que quiseram matá-lo. Jesus ele veio para quebrar um poder que existia em cima de uma chancela espiritual de que existia um modo de viver que te aproximava de Deus. Jesus ele veio para trazer um relacionamento mais pessoal com Deus. Ele veio para quebrar essa barreira que separava o ser humano de Deus e que dava o relacionamento de Deus somente para algumas pessoas e a experiência com Deus a partir dessas pessoas. Quando Ele veio, se fez carne, habitou no meio de nós, se relacionou conosco, viveu o mesmo estilo de vida que nós e saiu do meio de nós para que nós nos reconciliemos com Deus e mandou o Espírito Santo para dentro de nós, de cada um de nós, para que nós possamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos uma linha direta com o Pai.
porque a partir da reconciliação que nos foi dada por Jesus, nós conseguimos esse poder, né? A partir da autoridade que Jesus criou, enquanto andou no meio de nós, ele quebrou a hierarquia e trouxe Deus para a mesma frequência e habitando dentro de nós. Ou seja, nós agimos a partir de Deus depois disso. Então, por isso que a palavra de Deus tem que ser o nosso fundamento. Por isso que nós temos que viver a partir da palavra, discernir o mundo a partir da palavra, porque nós somos a expressão da palavra. Porque se Deus habita dentro de nós, a palavra é a materialização do desejo de Deus. Então é a partir da palavra que nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos entrar em cada ambiente. Nós precisamos conquistar tudo aquilo que nós almejamos para a nossa vida a partir dela. Porque nós temos o poder e nós precisamos construir a nossa autoridade para que o nosso nome chegue nos lugares antes mesmo do nosso corpo. Porque o corpo ele é só um funcionário da mente. Ele só realiza aquilo que a mente já construiu dentro. Então, se o corpo ele é um funcionário da mente e a mente ela tem o poder da criação, nós temos também o poder da conexão. E quando nós nos conectamos com pessoas que estão no mesmo propósito, na mesma direção, consequentemente nós criamos uma atmosfera construtiva. E é isso que nós precisamos buscar hoje. Construir a nossa autoridade por meio da palavra e ser um agente transformacional dessa realidade através dela, certo, turma? Então, a Jesus foram dados todo o poder, soberania e domínio nos céus e na terra. Ou seja, é aquilo que eu disse, sobre as coisas visíveis e as coisas invisíveis. E nós precisamos estar cada vez mais cheios de Deus, alimentados da palavra, para que os nossos discernimentos espirituais, a nossa interpretação da realidade possa ser a partir dela. E depois disso nós possamos, enquanto isso nós possamos experimentar o verdadeiro poder que é o relacionamento de intimidade com Deus, que é aquilo que pedis e recebereis, é aquilo que você manifesta e acontece, e é esse verdadeiramente o poder que Jesus trouxe para dentro de nós pela pessoa do Espírito Santo. Então que hoje, turma, nós possamos entender de fato qual é o verdadeiro poder de Deus nesse mundo e que nós possamos buscar de fato o temor a esse poder por meio do nosso alimento espiritual, que é cada vez mais conhecer a palavra. E a partir do poder que a palavra expande dentro de nós, nós possamos levar a nossa autoridade para o mundo. Porque a autoridade, ela chega antes do corpo em qualquer lugar. E quando nossa autoridade chega, o nosso poder transformacional e relacional, ele tem capacidade de agir. Porque o campo de infinitas possibilidades que a nossa fé tem na nossa consciência, ele se abre quando uma pessoa com poder espiritual se aproxima de nós. E aí nós conseguimos transformar a nossa realidade. Beleza, turma? Que seja um dia abençoado, um dia feliz para todos nós e um dia que nós possamos entender que a vida acontece por meio da palavra. Não é somente pela palavra, é através da palavra. Porque nós temos um alimento que nós temos que consolidar e precisamos nos encher da palavra para que nossas ações, a nossa caridade, o nosso relacionamento, as nossas emoções e todas as estruturas a qual nós pertencemos, elas possam ser produtivas e ser manifestação do poder de Deus nessa terra. Que seja um dia feliz, um dia produtivo e um dia abençoado para nós. A Ti eu rendo graças, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor se faz presente no mundo através de cada um de nós. E que nós hoje possamos entender a importância de elevar a nossa autoridade. A autoridade é conhecimento. A autoridade é quando nós somos reconhecidos como especialistas em alguma coisa. Quando nós somos reconhecidos como uma figura que representa alguma coisa. Então que nós possamos hoje, Senhor, ser reconhecidos como
pessoas conhecedoras da tua palavra, pessoas que vivem através dos seus mandamentos, e que por onde nós passarmos, que nós pisarmos a nossa identidade, nossa digital espiritual, que é a planta dos nossos pés, nós possamos deixar a luz do Evangelho por onde nós passarmos. E nós possamos ali aumentar a autoridade daquelas pessoas, a autoridade frente àquelas pessoas, para que elas também possam seguir na mesma direção. E é em nome de Jesus que eu te peço. Vem, Pai, sobre essas pessoas que ouvem essa palavra. Vem, Pai, sobre as pessoas que se relacionam com as pessoas que ouvem essa palavra. E que nós possamos unir as nossas energias, aumentar a nossa frequência, o nosso conhecimento. Porque a partir da elevação do nosso conhecimento, nós adquirimos mais responsabilidades no mundo físico e no mundo espiritual. E a nossa responsabilidade nos dá a capacidade de levar o poder de Deus, levar a autoridade de Jesus e curar e transformar realidades, modificar ambientes. E é isso que nós buscamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, tchau, que seja um dia feliz, abençoado e produtivo para nós. Fui!